agora convido o professor Dr. Denis Xavier para iniciar sua palestra. Muito obrigado a todos os presentes. Agradeço à organização do evento pela coragem de realizá-lo num país em plena crise, especialmente numa crise financeira, e nós que organizamos eventos sabemos a dificuldade que é tocar uma iniciativa como essa com pouco dinheiro, com dinheiro minguado e com tantos convidados, tantos colegas ilustres. Bem, a professora Milena, que idealizou todo esse projeto, que foi o meu contato desde o começo, ela fez uma observação de método, dizendo que haveria aqui alunos, inclusive, do ensino médio, então seria um público bastante variado, de modo que isso me deixou bastante feliz, porque eu já estou um pouco cansado desse discurso excessivamente técnico da filosofia, que mais afasta do que atrai, de modo que isso me fez pensar então num recorte que pudesse ser minimamente útil num tempo razoavelmente agradável. E eu gostaria então de trocar algumas ideias com vocês, seja para vocês apreciarem o que eu vou dizer, seja para vocês odiarem uma coisa nova. Bem, vocês sabem que há algum tempo, durante um bom tempo pelo menos, o nascimento da filosofia, nascimento entendo de maneira um pouco mais grosseira, o nascimento da filosofia na Grécia se deu ali pelo VI século a.C., foi atribuído a um tal de milagre grego. Supostamente, alguns estudiosos defenderam essa tese. A gente é importante defender essa tese durante um bom tempo, dizendo não tem muito o que explicar o fato dessa coisa chamada filosofia ter nascido ali, numa cidadezinha, numa colônia grega, e não em outro lugar qualquer, entre outros povos, muitas vezes até que contavam naquele momento histórico com uma situação, vamos dizer assim, cultural, econômica, científica, até bastante mais favorável. Mas por que a filosofia nasce na Grécia, fundamentalmente? Bem, estudos mais recentes apontam, obviamente, não para um milagre grego, mas para elementos históricos que condicionaram, alguns vão dizer assim, o nascimento do pensamento racional. Não, uma certa forma de se pensar racionalmente o mundo ali na Grécia. Bem, esses fatores históricos estão registrados em diversas obras, podem ser facilmente encontrados, mas você tem ali fundamentalmente dois elementos. Um elemento que caracteriza o nascimento da filosofia na Grécia, em primeiro lugar, liberdade. Se você lança um olhar por outras civilizações naquele momento histórico, o que você percebe é que são nações ou são regiões fortemente condicionadas de um ponto de vista religioso, social, governadas, conduzidas por castas sacerdotais. No caso do Egito, por exemplo, você tem uma divindade encarnada, você tem um Deus encarnado ao seu lado, você tem uma casta sacerdotal que observa constantemente as suas ações e todos os resultados das suas ações. Não é uma coisa simples você viver com um Deus ao seu lado. Já na Grécia, não. Na Grécia, não. Você tinha uma religião oficial, uma religião do Estado, mas sem nenhuma casta sacerdotal vigilante. Você tinha, portanto, uma liberdade relativa bastante considerável para exercer de modo, vamos dizer, não condicionado o seu pensamento livre, pensar as coisas tal como se deseja. E esse foi um fator fundamental para o nascimento desta forma de se pensar no mundo, a que nós denominamos filosofia. Por outro lado, caracteriza o nascimento da filosofia, ou caracteriza o próprio exercício da filosofia, um certo apreço pela realidade tal qual é. Veja que nós passamos de uma linguagem mítico-religiosa, cuja autoridade repousava na figura do aedo, do
cantor das histórias e das narrativas, para um discurso racional que deve se manter pela sua própria coesão, pela sua própria estrutura, né? O logos se impõe por si mesmo, ao contrário da palavra mítico-religiosa, encantatória, que depende de uma espécie de condescendência de quem escuta. Então eu coloco aí, nesse panorama geral, como fundamentais a liberdade e uma observação crítica da realidade tal qual é. Até me lembro agora que recentemente eu me deparei com um vídeo no YouTube de Husserl, um grande filósofo e matemático moderno, dando uma entrevista à BBC de Londres, e o entrevistador falou: professor, se alguém lá no futuro se deparar com essa entrevista, né, que mensagem o senhor gostaria de deixar? E parte dessa mensagem para mim é muito importante. Ele diz o seguinte: quando você for considerar qualquer filosofia, quando você for considerar qualquer elemento de existência, quando você for optar por qualquer caminho a seguir, observe a realidade tal qual é, e não como você gostaria que ela fosse. Esse exercício de ceticismo, esse exercício de racionalidade, que eu chamaria de não pensar com o fígado, não pensar com os seus desejos pessoais, mas olhar para o mundo sem nenhuma expectativa, sem nenhuma celebração de expectativa. E uma vez que você faz isso, você tende a construir uma filosofia que responda de maneira mais positiva e eficaz aos problemas do mundo. Bem, faço aqui um recorte, porque alguns vão me dizer assim: Denis, bom, você, o professor, teve a gentileza de ler o meu currículo, não precisava tanto, professor, agradecer a generosidade, mas vocês percebem que praticamente a minha vida eu mexi em filosofia antiga. Me dediquei a Platão, fundamentalmente, mais recentemente a Aristóteles, e de repente alguns perguntam: mas por que esse cara de repente começa a trabalhar com autores modernos, contemporâneos, de escola liberal? Por que mexer com essa linha da filosofia e do pensamento modernos com uma presença tão constante no mundo da filosofia antiga? Ora, exatamente porque eu mexo em filosofia antiga, que eu me vi obrigado, não faço isso com gosto, que eu me vi obrigado a restaurar, por onde quer que eu passe, alguns elementos de filosofia da liberdade, para que nós não tenhamos o país, por exemplo, que nós temos hoje, que é resultado de tudo aquilo em que não acredito. Portanto, eu acabei organizando uma pequena sériezinha de livros. A ideia é fazer 10 livros, e a coisa obviamente não vai parar por aí. Então, o meu trabalho em paralelo com a filosofia antiga, evocando esses filósofos liberais. Para entender um pouco mais alguns dos seus conceitos, eu gostaria de evocar aqui 2 deles que deram motivo a 2 livrinhos que nós publicamos recentemente, que estão ali embaixo. Primeiro autor tratado nessa série, chamada de Breves Lições, foi um autor chamado Hayek, Prêmio Nobel de Economia, um indivíduo que tem uma visão muito interessante sobre o mundo e sobre as relações humanas. Hayek vai dizer fundamentalmente o seguinte, de maneira muito didática, eu espero que todos possam compreender. Hayek tem uma visão, como boa parte dos liberais tem, uma visão bastante darwiniana da comunidade humana. Bom, fazendo um recorte relativo a Darwin, vocês sabem que Darwin desenvolveu uma teoria, se você pode dizer, que se ancora no seguinte princípio: bem, quem é que permanece? Quem é que sobrevive? Quem é que remanesce no processo histórico? Não os mais fortes, não os mais fracos, não os mais frágeis, não os mais bem alimentados, não os mais preparados, não os mais adaptados a situações concretas e específicas.
Só isso. Só isso. Há aqueles indivíduos de qualquer espécie, portanto, nós, animais que somos, também nos submetemos a essa regra. Há aqueles indivíduos que no curso da história sobrevivem às intempéries, sobrevivem às mais diversas situações, não por serem alimentados por uma expectativa do que vai acontecer, mas porque, casualmente, calhou de acontecer serem detentores de características físicas, biológicas, etc., que permitiram a continuidade da existência daqueles indivíduos. Então, de modo geral, bem grosseiro, professor, se eu digo assim, vamos todos aqui nessa sala nos prepararmos para um cataclisma que pode acontecer no futuro. Ao que tudo indica, daqui a tantos anos pode acontecer um cataclisma e vai acabar com a vida aqui de todo mundo dentro, tem grandes chances disso acontecer, dentro desse plenário. O que nós vamos fazer então? Nós vamos nos preparar. Nós vamos nos preparar esperando esse cataclismo. Bom, como é que nós vamos nos preparar? Bom, todo mundo vai se alimentar bem, vai fazer exercício, vai tomar um solzinho e tal, vai estudar alguns textos bem legais, então a gente vai se preparar e vai ficar, na hora que vier a gente está preparado. Pois bem, com base em que a gente vai fazer isso? Se a gente não sabe exatamente o que esse cataclisma vai afetar. De repente vem um cataclisma que vai matar, vem um vírus, professor, especialista em comer gente bombada. São os bombados no sentido, gente malhada. Quer dizer que nós vamos aqui rapidamente ser eliminados. Vão ficar os mais fraquinhos. Os grandões de 2 metros, eliminados. Vão ficar só os de 1,50 m. Mas os carinhas baixinhos e tal, eles vão continuar. Os grandões vão embora. Por quê? Porque simplesmente não dá para prever o futuro. Você não consegue. Nós não temos aparato intelectual, científico capaz de prever o que vai acontecer amanhã. Isso a respeito de nada, das condições naturais às condições sociais de existência. O que leva Hayek a dizer, a meu ver de maneira muito apropriada, que toda forma de estatismo é desastrosa. Toda forma de manutenção estatizante da vida tende ao desastre, à fome, à desgraça. Porque toda estrutura estatizante, toda estrutura estatal depende de uma certa previsibilidade no futuro que é impossível. Vejam vocês o regime comunista que pretende que a economia seja planificada pelos próximos 5 anos. Quem vai planificar alguma coisa num universo de interesses subjetivos de milhões de pessoas? Quem consegue prever o que vai ser importante para milhões de pessoas daqui a uma semana? Portanto, liberdade. Liberdade de empreender, liberdade de errar, de dar com os burros na água, deixar as pessoas defenderem os seus interesses pessoais dentro de certas noções mínimas de racionalidade. É simples o que Hayek está dizendo. Então, alguns colegas vão dizer assim, o socialismo não deu certo, ou qualquer outra forma de regime estatizante não deu certo no mundo porque não foi aplicado. Não, ele deu muito certo por onde ele passou. É aquilo. Os regimes estatizantes que dependem da previsibilidade dos elementos são todos, invariavelmente, na história, autores de tragédias, de fome, etc. Quais são os países que prosperam? Quais são as nações que se desenvolvem? Quais são as nações para as quais nós queremos ir mais das vezes? Eu nunca encontrei um professor comunista com vontade de fazer um pós-doc em Cuba. Ainda não encontrei com esse. Geralmente dei para a França, Itália, Suíça. São os países mais livres. São os países mais livres.
Quais são os países com melhores taxas de educação? Pega a lista do PISA. São os países economicamente mais livres. São aqueles países nos quais o Estado não se mete na capacidade de empreender dos indivíduos, que deixa os indivíduos fazer o que bem entendem com o seu dinheiro, com a sua vontade de realizar. O segundo livro que nós publicamos nessa série Breves Lições foi de uma autora naturalizada norte-americana, russa, chamada Ayn Rand. Ayn Rand ela é praticamente desconhecida no Brasil, como é Hayek. Hayek, um ganhador de prêmio Nobel em Economia, um nome extraordinário da Escola Austríaca de Economia, que é ignorado nas escolas de economia do Brasil. Lá na Universidade Federal de Berlândia nós temos, na filosofia da economia, nós temos Marx e Gramsci. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não tem uma matéria sobre Hayek, porque ele não é científico. Claro que não, ele contraria. Ayn Rand, a gente nem ouve falar, nem sabe quem é essa senhora. Só que nos Estados Unidos, Ayn Rand tem a obra, ou tem o pensamento que é considerado o segundo mais influente naquela terrinha. Só perde para a Bíblia. Só perde para a Bíblia em termos de influência. A autora de um livro chamado A Revolta de Atlas, que, se você não leu e morreu, perdeu a viagem. Para entender o que é a existência de um ser humano na era da inveja, do mimimi, da dor, dos pagamentos por dívidas ancestrais e assim por diante. Uma filosofia do empreendimento, uma filosofia que coloca o indivíduo em primeiro lugar. Ayn Rand é a sua própria filosofia. Ayn Rand saiu aos 19 anos da União Soviética, né, de um regime comunista horroroso. Ela vivenciou muito de perto a fome na Ucrânia, o Holodomor. O pai dela foi dono de 2 empresas prósperas que foram nacionalizadas pelo Estado. Imagine você isso, você é dono lá de uma farmácia, indo bem, vendendo bem, construindo as coisas, um membro do partido chega, não é mais seu, é de todos. Vamos coletivizar a sua empresa. O pai, como assim? Não, agora não é mais sua empresa. Tá, tudo bem. A casa também não é mais sua. Ayn Rand, aos 19 anos, passou a ter dentro de casa desconhecidos dormindo, porque as residências foram nacionalizadas, foram tomadas pelo Estado. Não tem propriedade privada nessa história. É isso que nós queremos? Eu não entendo. Em pleno século XXI, discutimos coisas dessa natureza. Eu tenho que parar as minhas pesquisas de filosofia antiga para evocar conceitos que são importantes para todos nós, sobre coisas que funcionam e sobre coisas que não funcionam. Os floreiristas têm uma frase interessante que dizem assim, que se aos 20 anos você não é socialista, você não tem coração, mas se aos 40 você não tem intelecto. Muito simples de entender o porquê. Do ponto de vista ideal, quem não gosta de falar em igualdade? Só que igualdade, que foi falada pelo professor Elise, o problema é que igualdade é uma impossibilidade natural. É uma impossibilidade. Nós não temos que procurar regimes igualitários. Nós temos que procurar regimes que sejam menos desiguais. Porque nós somos desiguais. Nós somos naturalmente desiguais. E pressupor a igualdade forçada pelo Estado é o primeiro passo para uma igualdade efetiva, a igualdade da fome compartilhada. Eu tenho um querido amigo, nós temos Edrice, um querido amigo na Venezuela, professor Francisco Bravo. Eu visitei Caracas há alguns anos, já estava sob os auspícios do regime bolivariano,
e ele muito preocupado com a minha alimentação. Olha, Denis, cuidado onde você come, porque as coisas estão complicadas, contaminadas, etc. Tudo bem, eu vou ao McDonald's imperialista que tinha ao lado do meu hotel. Eu me lembro que a gente comentava, assim, tomando um vinho, sei lá. Ele ganhava na época o equivalente a $2.500. A gente falava, por que você escolheu Venezuela? Que é próximo da Europa, né? E não ganho mal, equivalente a $2.500, dá para viver. E beleza. O professor Francisco Bravo hoje ganha equivalente a $2,50 por mês. Fome, comendo cachorro na rua, não ele, provavelmente, não sei também, comendo cachorro na rua, comendo pão, essa tentativa desesperada de estatizar a vida do indivíduo, de dizer, eu vou cuidar de você, eu vou defender você de você mesmo. Quanta arrogância, quanta arrogância. Eu vou criar um modelo de existência que defenda você de você mesmo. Porque você é algum tipo de imbecil, algum tipo de massa de manobra, você não consegue decidir pela sua própria vida. Então, o que leva Ayn Rand, por exemplo, a defender uma ética muito interessante, Ayn Rand chama isso de a virtude do egoísmo. Nós precisamos voltar à virtude do egoísmo. Seria o quê? Vocês me desculpem a minha garganta, estou completamente gripado, estou ouvindo só de um ouvido, mas eu vou tentar continuar. Ela diz o seguinte: toda tentativa de coletivizar regras morais, modos de existência levam à tragédia. Diversamente disso, a liberdade do indivíduo de empreender, de agir de acordo com as suas próprias regras, mas, tendo por absoluto a razão, leva à prosperidade, leva a uma vida menos desigual, porque absolutamente desigual é impossível, leva a uma vida de prosperidade. Quando a gente fala em virtude do egoísmo, ela vai dizer, dá a impressão de que nós somos aqueles caras gigantescos andando sob pilhas de cadáveres de pobres coitados. Não, não é nada disso. Eu costumo brincar com os meus alunos que a virtude do egoísmo em Ayn Rand é a virtude do avião que, despressurizado, quando caem as máscaras, você faz o quê? Vai salvar os velhinhos, as criancinhas e os cachorrinhos? Não. Primeiro você põe em você a máscara, depois você vai salvar o outro. E essa é a dinâmica da vida social que funciona, que é: eu cuido primeiro dos meus interesses, estabelecidos de um ponto de vista racional, não intuitivo, não apaixonado, né? Não, o cálculo é sempre racional. Por isso, Aristóteles, e Ayn Rand diz isso, que Aristóteles é a sua única influência filosófica, porque para Ayn Rand a razão é um absoluto, é aquilo que me diferencia de todo o resto, que me permite fazer cálculos de existência que seja importante para mim, sem que isso necessariamente vise o prejuízo do outro. Vou dar um exemplo pragmático disso. Outro dia eu vi no jornal, estou quase parando de falar com a garganta. Outro dia eu vi no jornal alguém fazendo uma crítica a Bill Gates, um cara que acumula não sei quantos % da riqueza do mundo. Sabe aqueles cálculos? Porque os estatistas, eles não são economicamente muito inteligentes, eles não seriam estatistas. Eles dizem assim, eles pensam assim: a riqueza do mundo é uma coisa mais ou menos concreta, assim, é um baúzinho cheio de moeda, e essas moedas elas ficam andando de lá para cá. Então os ricos estão acumulando muito dinheiro, absurdo, tem que tirar de lá e pôr para cá. Então a gente faz uma lei para taxar rico. É fácil, vamos criar uma lei para taxar rico. Aí o cara rico fala assim: eu não vou ficar aqui, embora vai para outra nação. É muito simples.
Então, lembrando dessa passagem com o Bill Gates, um cara que sozinho acumulou uma fortuna, só que ele não pegou a fortuna de alguém e colocou no bolso dele, ele criou fortuna. Criou fortuna. É um cara que acertou num exercício do que seria importante, acertou, casou de acertar, ficou riquíssimo, e eu quero que ele apodreça em riqueza. Eu quero que ele fique mais e mais rico. Porque imaginem vocês a riqueza que esse homem criou para os outros, para o mundo. Quantos empregos diretos e indiretos esse homem não foi capaz de criar, praticamente sozinho. Eu quero que ele morra afogado em moedas de ouro. Não tem nenhum problema com relação a isso. Então, é uma resposta àquilo que nós chamamos, com Ayn Rand, de a era da inveja. A era da inveja. Quer dizer, a inveja é o recurso natural daquele que não tem, não vê possibilidades de ter, porque também não vai lá muito pelo esforço. Estruturas estatais impedem que o empreendedor também avance, então nós criamos o nivelamento por baixo. Outro dia eu vi alguém falando, por que o Brasil não tem prêmio Nobel? Uma universidade americana tem 65 prêmios Nobel, o Brasil não tem um. Porque a gente se inveja. Tem inveja do outro. A gente quer que o outro se lasque. Eu, quando vejo o sucesso do Edrize, quando ele vai bem numa conferência, quando ele publica um livro, eu falo, caramba, Edrize, que beleza, é isso. Não porque eu esteja preocupado com o que ele esteja fazendo, mas porque ele é professor de filosofia. E alguém fala bem de um professor de filosofia, lá de Natal, fala bem de mim. Quando um colega meu vai bem, eu aplaudo. Os meus colegas falam, eles querem que me arrepende. Porque eu tenho que ser tão medíocre quanto. Qualquer destaque, qualquer produção que escape daquilo que é institucionalmente aceito, é imediatamente rechaçado, é imediatamente criticado. Essa é uma típica visão de uma sociedade que não luta, que não empreende e que prefere se vitimizar. Daí o Brasil ser o país das cotas, dos acertos de conta a posteriori e assim por diante. Porque nós estamos sempre nos olhando uns para os outros assim, o quanto nós somos ruins, mas a gente vai tentar agradar todo mundo. Todo mundo vai ficar minimamente feliz. E o Estado em cima, dizendo o que deve e o que não deve ser feito. A crença no estatismo é a crença de que Temer é mais inteligente do que eu para conduzir a minha vida. E eu não acho que ele seja. É a crença de que a Dilma seja mais inteligente do que eu para conduzir a minha própria vida. Não acho sinceramente que seja. Então, quando eu comecei a minha fala, eu já estou indo para a conclusão. Quando eu comecei a minha fala dizendo, é preciso adotar filosofias de pragmatismo, de realidade, de ver o mundo tal qual é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Isso faz parte do processo de amadurecimento que virá para o brasileiro, por bem ou por mal, virá. Hoje nós somos um país que é primeiro colocado, entre os primeiros colocados em tudo que não presta, tudo que não presta. Mas nós somos os últimos colocados em tudo que presta. Outro dia o ministro da Educação teve a capacidade e a coragem, foi a primeira vez que eu vi um burocrata do MEC vir a público dizer: nosso ensino médio não serve para nada, são 3 anos de nada. Sabe o que é isso? Um cara que termina a 8ª série, a 9ª série, não sei. Se ele fizer uma prova de um certo grau de complexidade, a nota dele pode ser melhor do que a nota de um cara que concluiu o ensino médio. Ficou 3 anos lá para nada, na média. E nós queremos mais Estado. E nós queremos mais Estado. E nós queremos mais olhar carinhoso para o povo. Onde o povo não precisa de Estado, ele se vira. Você passa pelas favelas do Rio de Janeiro, todas têm uma TV de LED, está todo mundo se virando muito bem, tem geladeira boa e tal. O que depende de Estado está arrebentado.
Diz assim, não, mas e as nações do norte da Europa que tem muito Estado? Eles deixam empreender, né? Você abre uma empresa em 45 minutos. É o mais próximo do socialismo que funciona que você vai ter. Deixa o cara trabalhar em taxa. Mais próximo que você vai conseguir. Só que é um povo educado, é um povo bem preparado intelectualmente. Não é um povo como nós somos, que, bom, outro dia nós tínhamos um número aí, acachapante, 22% da população universitária é de analfabetos funcionais. Nós somos analfabetos funcionais. Quer dizer, de cada 10 alunos que eu tenho na universidade, 2 são analfabetos funcionais. Vou ensinar grego, não fala português. É preciso uma dose de realidade, uma dose de café com leite, simplicidade, manualística, e ver assim, o que funciona, o que não funciona. E os liberais, nesse sentido, nos ensinam muitas coisas, para dizer assim, esse idealismo que Roberto Campos vai chamar, que é um grande liberal brasileiro, foi um grande liberal brasileiro, vai chamar dessa gonorreia juvenil, a gente tem que se curar dessa gonorreia juvenil. Essa ideia de que as pessoas têm que cuidar dos nossos interesses, ou cuidar das nossas vidas e assim por diante. Né? É preciso que em algum momento assumamos as rédeas da nossa própria existência, com todas as dores que estão presentes nisso, sem desfazer do outro, mas longe de uma ética que a Ayn Rand combate muito, que é a ética do altruísmo, que é a ética do coitadinho, que é a ética do mimimi, do chororô, que é a mesma ética que, a pretexto de salvar todo mundo, causou na nossa história as maiores hecatombes humanas de que se tem notícia. Pessoal, espero que tenha sido minimamente útil. Eu agradeço a presença de todos. Até a próxima.